Agora eu quero convidar a igreja a refletirmos sobre uma pequena fração da palavra, que está lá em João capítulo 8, versículo 32, um pequeno versículo que a gente conhece. Tá bom. As crianças já saíram, se tiverem, pode dividir, a gente vai dividir as salas. Se tiverem mais crianças, já vai começar a salinha para elas, né? Então, em João capítulo 8, versículo 32, um texto que a gente conhece bastante. E eu queria convidar a igreja para que a gente leia juntos esse versículo. João capítulo 8, versículo 32, amém? Então vamos lá. Então serão a verdade, e a verdade os libertará. A gente entende, conhece há muito tempo esse texto. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A Bíblia nos ensina dessa forma: quando entendemos a verdade, então somos libertos. A verdade tem esse poder libertador. E a mentira, justamente pelo contrário, tem o poder de nos escravizar. A ignorância na Bíblia é comparada às trevas, à escuridão. Quando imagina um cômodo fechado com luzes apagadas, onde você não enxerga nada e tem várias coisas, onde você esbarra, você erra, você se machuca. Enquanto a luz, a verdade é comparada com a luz que é acesa e agora você enxerga. Você é livre para não se machucar, não errar. E por isso Jesus vem como o sol da justiça. Ele vem e ilumina todas as coisas, pois Ele é a verdade. Ele vem para nos libertar. Quem aqui precisa ser livre? Todos nós. Todos nós precisamos ser livres das trevas, das mentiras. E para isso eu trouxe aqui algumas verdades, que quando a gente entende elas, nós somos libertos. Libertos por Cristo, nosso coração se torna livre. Algumas verdades para a gente refletir aqui. A primeira verdade que liberta, que eu quero refletir com vocês hoje é: eu sou pior do que eu pensava. Eu vou pedir vocês para repetir comigo. Diga comigo: eu sou pior do que eu pensava. Essa verdade, meus irmãos, ela liberta. Ela liberta porque quando começamos a entender a verdade sobre o pecado, sobre aquilo que me leva a pecar, essa força no meu interior que me leva a desobedecer a Deus, que me leva a práticas que não imaginávamos que éramos capazes de fazer, quando a gente entende isso nos liberta. Liberta porque nas Escrituras a maturidade é crescer em reconhecimento do quão pecador eu sou. As Escrituras nos trazem essa reflexão. A ideia errada de que temos que ser maduro, a ideia errada mundana de maturidade é aquela que expressa maior santidade. Aquele que é santo, que vai na igreja, aquele que anda numa conduta correta. Isso não está errado. Mas maturidade na Bíblia é entender o quão somos falhos e miseráveis. Isso é a maturidade bíblica. Isso nos tira de uma prisão de termos que sustentar uma imagem de superioridade, de mostrarmos que somos melhores, que somos santos, que estamos com uma conduta sem igual. Isso tira máscaras, isso nos liberta de fantasias, de hipocrisias que muitas vezes fazemos para agradar pessoas. Enquanto muitas vezes a gente entende que a maturidade é isso, exibir uma santidade. Quando a gente vai ver na Bíblia, a maturidade é entender o quão miseráveis nós somos. E isso nos liberta. Você é pior do que imagina. Paul Washer vem dizer em seu livro o seguinte, o livro com o título O Verdadeiro Evangelho. Ele fala que eu não sei o quão pecador eu sou, assim como um peixe não sabe o quão molhado está. Ele vive ali, o peixe está tão envolvido na água, ele nasceu na água, ele nem tem a noção do quão molhado está. Dessa mesma forma, a maturidade cristã é entendermos o quão falho nós somos. Nós nascemos no pecado,
Nós estamos envolvidos, fazemos isso desde pequeno, desde criança, desde o nosso nascimento, e o mais comum é a gente se acostumar. E quando entendemos isso, essa verdade que liberta, Deus vem como luz e nos livra de nós mesmos. A Bíblia, em Levíticos, vem mostrar sobre sacrificar sobre pecados que nós nem sabemos que cometemos. Ou seja, diariamente a gente peca, sem sabermos, e precisamos entender isso, que somos miseráveis. Muitas vezes a gente está preocupado com o problema pecados aparentes, traição, bebedeira, pornografia, mentiras, roubos. Mas isso, meus irmãos, é só a ponta de um iceberg gigantesco que está mergulhado. Muitas vezes, nesse iceberg, debaixo da água, tem muitos mais pecados que nós nem temos consciência. E nós precisamos entender quão pecadores nós somos. Entender que somos piores do que imaginávamos. Paulo, o exemplo de Paulo, eu já citei isso algumas vezes, na caminhada cristã. No início da sua caminhada, em 1 Coríntios, ele vem falar, eu sou o menor dos apóstolos, ou seja, daquele grupo pequeno de apóstolos, ele fala, eu sou o mais pecador. Conforme ele caminha em santidade, caminha na sua vida com Cristo, em Efésios, ele já está ali no meio do seu ministério, ele vem falar de todos os santos, ou seja, aqueles todos que converteram, que aceitaram a Cristo, eu sou o mais pecador, ou seja, ele reconhece, mas, conforme a maturidade vai aumentando, ele reconhece o seu pecado. E em 1 Timóteo, no fim da sua caminhada, no auge da sua maturidade, ele vem falar de todos os pecadores, de todos que já existiram, desde Adão e Eva, até todos que vão existir. Eu sou o pior. O detalhe, a maturidade evidencia o quão pecadores nós somos. Paulo tinha noção da profundidade do pecado dele. E a maturidade evidencia isso. Devemos reconhecer o nosso pecado, meus irmãos. E quando fazemos isso, dizemos que somos pecadores, que o maior pecado é o meu, essa verdade liberta. Uma segunda verdade que liberta, meus irmãos, e vem em contrapartida dessa primeira verdade, é a seguinte: eu sou mais amado do que eu imaginava. Vocês podem repetir isso comigo? Eu sou mais amado do que eu imaginava. Agora é justamente uma inversão. A primeira verdade nos coloca na lona, no fundo do poço, o mais miserável, o mais incapaz. Já a segunda nos coloca no céu. Eu sou mais amado do que eu posso imaginar. A caminhada com Cristo, meus irmãos, a caminhada no Evangelho, é uma caminhada de descobrir, de entender, de se revelar o quão amado nós somos por Deus. Essa verdade é liberta. Douglas Gonçalves, do Projeto Jesus Cop, vem dizer, que o dia que eu entender totalmente, em plenitude, quão amado eu sou, eu me torno perfeito. Porque todas as minhas falhas, todos os meus pecados derivam de uma dúvida se Deus me ama de verdade. Quando nós entendemos o amor de Cristo por nós, a gente é liberto das trevas, meus irmãos. É uma verdade que a gente tem que entender e ser liberto. Nós somos escravos, meus irmãos, infelizmente, da aceitação dos outros. Somos escravos das opiniões dos outros, em manter uma imagem de aceitação. Mas com Deus, meus irmãos, isso se torna impossível. Impossível, pois Ele conhece o nosso interior. E quando entendemos aquela primeira verdade sobre sermos pecadores miseráveis, como a gente vai agradar a Deus? Essa mentalidade não funciona no Evangelho. E descobrimos que mesmo miseráveis, pobres, pecadores, somos amados por Deus e muito mais amados do que a gente poderia imaginar, meus irmãos. Essa verdade liberta. E é simples. Como saber o quanto somos amados? É uma matemática inversamente proporcional. Pois quando acreditamos de fato e de verdade na primeira verdade, de que somos miseráveis, não temos nada que agrada a Deus, não temos nada para oferecer, nada que chega a Deus como satisfatório das nossas atitudes, a gente entende o amor que foi derramado sobre nós.
A gente entende que a graça tem que ser muito grande para salvar alguém que não vale nada. A gente não tem nada para Deus e Ele nos ama. Para você entender o tamanho do amor de Deus por nós, basta entender o quão menor você é, o quão pecador você é. Quanto pior eu sou, mais é necessário o amor para me aceitar. Jesus vem dizer lá em João, capítulo 15, versículo 9: assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Essa é a intensidade do amor de Deus por nós. É a mesma que o Pai ama o seu Filho na Trindade. A gente tem que entender isso de verdade. Isso é uma construção em maturidade na caminhada cristã, e isso nos liberta. E o trabalho do diabo contra o cristão é fazer justamente que a gente duvide desse amor de Deus por nós. O maior desafio do cristianismo não é amar a Deus acima de todas as coisas, é entendermos o quão amado nós somos por Deus, pois amar a Deus acima de todas as coisas é uma resposta a esse entendimento. Meus irmãos, vocês entenderam? Essa verdade liberta. Essa verdade liberta. Então nós somos amados mais do que imaginávamos. Uma terceira verdade, que também liberta demais, é entender que eu fui adotado como filho. Você pode repetir isso? Eu fui adotado como filho. Isso soma com tudo que a gente vem construindo até agora, das verdades. Não é simplesmente um perdão sem continuidade. Não é simplesmente um amor vazio. É um perdão. O perdão e o amor de Deus é parte do Evangelho. E o Evangelho continua. Agora Deus nos adota como filhos. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas agora nós somos cordeiros com o primogênito dele. Nós somos herdeiros de tudo que Deus tem. Resumindo, tudo que a gente refletiu até agora: éramos inimigos, desonrávamos a Deus, vivíamos como se Ele não existia, Ele nos perdoou, que já é um amor escandaloso, nós não merecíamos, e agora Ele nos adota como filhos, e podemos chamar Ele de Pai, e somos herdeiros de tudo que é dele? Sim, é exatamente isso, e essa verdade liberta. Deus é o nosso Pai. Não existe notícia melhor do que essa, meus irmãos. Deus nos adota. Ele é o nosso Pai. Você tem um Pai, e o seu Pai é o Criador do universo. Essa verdade liberta. Quando a gente olha para os evangelhos, podemos pensar que Jesus veio ao mundo para revelar o poder de Deus, com os milagres. E sim, também. Mas isso não era novidade. Isso já acontecia no Antigo Testamento, com Eliseu, Elias, fizeram um monte de milagres. Não era uma novidade. Jesus então veio ensinar sobre a palavra, que não tinha antes. Não existia o Antigo Testamento. Ou seja, a palavra de algum modo existia, não era uma novidade. Ele também veio ensinar a palavra, mas não era essa a novidade. Então Jesus veio revelar o quê? Que não tinha antes. Ele veio revelar o Pai. Deus como Pai. Um Deus que nos adota. Jesus, ele vai orar e chama Deus de Pai. Quando ele vai multiplicar os peixes, ele diz, Pai. Quando ele está diante de Lázaro e vai orar para que ele ressuscite, ele diz, Pai. Ele chama Deus de Pai, e quando ele vai ensinar como se deve orar, ele diz, Pai nosso. Ou seja, nós somos adotados. Mas Deus não é Senhor? Sim. Ele não é juiz? Sim. O nosso juiz. O nosso Pai. Ele não é Senhor dos exércitos? Sim. O nosso general. Essa verdade, meus irmãos, liberta. Antes de tudo isso, Ele é o nosso Pai. E isso muda completamente tudo, meus irmãos. Ele é o juiz de todos os povos. E quando você descobre que esse juiz é o seu Pai, isso muda tudo. Ele é o Senhor, o Rei do universo. E esse Rei é o nosso Pai. O nosso Pai. Jesus vem chamar Deus de Abba, que significa
papai ou paizinho, o primeiro som que um bebê emite ao se referir ao seu Criador. É assim que Jesus nos ensina. Ele veio revelar que Deus, de uma forma que a humanidade nunca tinha entendido, Deus é Pai e você foi adotado como filho. Jesus não chama Deus de Pai somente por uma vez na Bíblia, que é quando, na verdade, uma vez na Bíblia, Jesus vai se referir a Deus sem o chamá-lo de Pai, que é quando ele está na cruz. Em Marcos 15, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora ele não se refere a Deus como Pai, porque é a primeira vez que ele não chama Deus de Pai, porque naquele momento ele estava órfão, pois o Pai estava nos adotando naquela hora. Naquele momento, o Pai nos adotava como filhos. Jesus aceitou ser separado do Pai naquele momento. Ele aceitou gritar: Deus meu, para que a gente possa clamar: Pai nosso, Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Ele se fez órfão em nosso lugar para sermos adotados pelo Pai. E essa verdade liberta, meus irmãos. Isso liberta. Isso muda a nossa conduta. Uma quarta verdade é que também liberta, é justamente que Deus não precisa de nós. Vocês podem repetir comigo? Deus não precisa de nós. Por que disso? Deus não precisa de você, Ele nunca precisou. Antes de você existir, da humanidade existir, do mundo existir, sabe quem existia? Deus, na Trindade, perfeito, completamente satisfeito. Ele não precisa de nós, completamente satisfeito nele. Ele não tem falta de nada e nunca teve falta de nada, meus irmãos. Ele é suficiente, a glória dele sempre foi suficiente para ele. E sempre será durante toda a eternidade. Ele é autossuficiente. E entendermos isso é uma verdade que liberta, porque Ele não precisa de mim. E então, Ele me criou, te criou porque Ele quis, meu irmão. Ele quis, Ele desejou você. Ele quer se relacionar com você por causa da vontade dEle. Ele te fez, te adotou, te salvou porque Ele quis. Ele quer, Ele não precisa de você, Ele te quer, Ele te deseja, meus irmãos, e isso liberta. Entender isso de fato e de verdade liberta. Você foi criado por um Deus que quis você. Você foi salvo por um Deus que te quis. Você foi regenerado por um Deus que quis você. Você foi adotado por um Deus que te desejou. E você está aqui hoje porque Ele te quer. Amém? Você é desejado por Deus. Ele enviou o Filho dele para morrer por você porque Ele quis. Ele planejou você. Não porque Ele precisa. Foi para a glória dEle mesmo. Ele é autossuficiente. E isso nos liberta, entendermos que somos planejados. E Ele está nos convidando para fazer parte de um relacionamento com Ele. E ainda participar da história dEle. A história da redenção dele. E isso liberta. A última verdade para a gente entendermos que nos liberta é: o fim já está determinado. Repita comigo. O fim. Sim, meus irmãos, isso liberta, o fim já está determinado. Escatologicamente, o concluir dessa história já foi determinado. A gente já sabe o final. Deus deixou a Bíblia, um livro, que na conclusão dele conta tudo como vai acontecer. Isso liberta, meus irmãos. O final da Bíblia vem dizer o quê? Que Deus vence. Ele venceu, Ele vai vencer. O final do reino, no final da história, o reino de Deus vence. No final Ele pisa na cabeça da serpente, ela é esmagada, o velho dragão é vencido, a Babilônia é vencida, o mal é vencido, e Ele vence, o Pai vem retornar por toda a eternidade para os homens. O final já está escrito, meus irmãos, e isso nos liberta. Nós estamos sendo convidados para participar de um grupo, para participar de um time que a gente já sabe que vai vencer. A gente já sabe do final dessa história e isso nos liberta.
a gente já sabe que vai ganhar, meus irmãos. Isso muda tudo, muda completamente tudo. Às vezes era isso que Paulo queria dizer quando vai falar somos mais do que vencedores, né? Ele já sabia o final, já sabia o que iria acontecer. É uma batalha ganha, um time campeão. O fim já está pronto, meus irmãos. E nós somos vitoriosos. Isso nos liberta. A perspectiva muda completamente a partir disso, quando você entende essa verdade e você é liberto. Agora as dificuldades não te dão medo. As lutas diárias não vão apontar para uma derrota. Por mais que tudo pareça estar dando errado, você já sabe o final, então por que ter medo? Desculpe. Não tem por que ter medo, porque a gente já sabe o final dessa história e isso liberta, meus irmãos. Entenda uma coisa, Deus te chama para participar dessa guerra que você já sabe o final. O inimigo vem e parece que o mal vai prevalecer, você vê as notícias e pensa, o mal está vencendo, mas não, de forma nenhuma isso vai acontecer, porque a gente já sabe o final, a gente já sabe que o reino de Deus vence, então a gente pode ficar tranquilo. É só aparências do inimigo, do avanço do mal. As portas do inferno jamais vão prevalecer sobre a igreja. Amém? Se tem uma verdade que liberta, é saber que Deus está no controle. Já está tudo vencido, meus irmãos. Já está tudo vencido. Basta terminar a carreira, guardar a fé, combater o bom combate, porque Ele está conosco. São essas as 5 verdades que libertam se a gente entender verdadeiramente. Primeiro, eu sou pior do que eu pensava. Segundo, eu sou mais amado do que eu imaginava. Terceiro, eu fui adotado como filho. Quarto, Deus não precisa de nós. E quinto, o fim já está determinado. Amém, meus irmãos? Vamos orar, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado por esse momento onde podemos entender as verdades que o Senhor quer trazer para nós e nos libertar da escravidão de nós mesmos, dos nossos pecados. Então, meu Deus, tenha misericórdia de nós nessa manhã e faça com que essa palavra de fato venha transformar os nossos corações. Que esse entendimento não venha de forma vazia, mas sim para nos libertar. Essa liberdade que o Senhor nos dá, através da verdade exposta nas suas Escrituras. Nos dê ânimo, motivação para continuar refletindo nela, para que a gente seja abençoado e entenda quais são as verdades do Senhor para o nosso dia, para os nossos dia a dia. O Senhor continue nos abençoando, tenha misericórdia de nós e nos sustente sempre, que essas verdades permaneçam nos nossos corações. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.